Olá, meu nome é Otávio e nesse vídeo eu irei apresentar uma análise em forma de síntese sobre um artigo publicado em um jornal focado em Cloud Computing. Bom, esse artigo traz um estudo aplicado de métodos de Working Scheduling, ou seja, a técnica de agendamento de carga de processamento integrado com mecanismos de pré-fetching. Isso tudo com o intuito de reduzir a latência para o usuário. Bom, o artigo escolhido concentra-se na busca de um modelo integrado de agendamento de processamento de conjunto de técnicas de pré-fetching em uma cloud de multimídia móvel, com o intuito de encontrar melhorias de desempenho no tempo de resposta e a redução de custos de processamento. Todos nós sabemos que é um fato que a comunicação multimídia através de redes móveis de telefonia celular torna-se cada vez mais crítica com o crescimento do número de usuários de smartphone, juntamente com o ganho da quantidade de tráfego de dados multimídia. É realidade que os dispositivos móveis ainda enfrentam diversas limitações, como a vida da bateria, armazenamento de memória e poder computacional. A partir disso, a computação em nuvem se popularizou ainda mais, podendo ser usada para minimizar esses problemas, funcionando como provedores escaláveis para esses serviços de processamento, armazenamento e até rede. A forma proposta pelo artigo para reduzir o delay de comunicação foi a técnica de pré-fetching, que pode se tornar um grande aliado, visto que pode reduzir significantemente a latência se desenvolvido e implementado de forma correta e coerente com o problema que se deseja sanar. Uma forma bem didática de explicar o conceito do pré-fetching é a comparação com um modelo bastante popular de redução de latência, que é a técnica de cache. Essa técnica pode ser aplicada a partir do momento que o usuário faz a requisição em algum recurso na web, onde, caso esse usuário acesse várias vezes esse recurso, o uso do cache busca guardar no dispositivo do usuário a informação que ele tanto usa, fazendo que, quando solicitado de novo, o recurso seja carregado de forma instantânea para o usuário, pois todos os dados serão armazenados localmente no cliente. Ou seja, quando o usuário solicita várias vezes, por exemplo, uma página web, o algoritmo do celular pode identificar aquilo como uma grande oportunidade para colocar no cache, visto a frequência com que o usuário acessa esse recurso. Ou seja, quando o dispositivo armazena essa informação no cache, não possui quase nenhum tempo de delay, porque quando o usuário sentir a necessidade de fazer a requisição desse mesmo recurso de novo, a página será carregada de forma instantânea, visto que isso está tudo de forma local no dispositivo. O objetivo do mecanismo de pré-fetching é, no final das contas, o mesmo do cache: reduzir o tempo de espera que o usuário fica aguardando os recursos que foram solicitados serem carregados. Ao final das contas, ninguém suporta ficar com a tela de loading esperando por muito tempo, não é mesmo? No entanto, a função desse mecanismo é bem mais robusta e funciona da seguinte forma. Vamos supor o cenário inicial, onde que não tenha nada armazenado no servidor de pré-fetching, que é um servidor de pré-buscas, que iremos explicar mais a fundo no decorrer da explicação desse esquema, ok? Uma coisa que é importante ter definido aqui nesse momento é que o servidor de armazenamento de pré-buscas ele está muito próximo do usuário, ao contrário da nuvem. A nuvem está mais longe e isso implica na latência alta, ou seja, as requisições, quando vão direto para a nuvem, por estar fisicamente mais distante do usuário, vai demorar mais tempo e a latência e o delay serão maiores. Bom, nesse primeiro cenário, estamos lidando com a situação onde não tem nada armazenado no servidor de pré-buscas. Ou seja, quando o cliente faz uma requisição, nesse ecossistema aqui, nesse ambiente, o cliente vai enviar uma requisição para o servidor de armazenamento de pré-buscas. Ou seja, ele vai enviar uma requisição. Nesse cenário, a gente não tem nada armazenado, porque ainda não foi enviado nada da nuvem
para esse servidor de armazenamento do Prefetch. Ou seja, quando o cliente chegar aqui, ele vai pedir os dados. Não vai possuir os dados. Então, o servidor de Prefetch tem a função de encaminhar para a nuvem para fazer todas as computações necessárias e, de fato, entregar os resultados para o cliente. É no momento que a primeira requisição foi enviada para a nuvem que a magia começa. Ou seja, todo esse mecanismo de prefetching ele vai se basear a partir das primeiras requisições do usuário para calcular e colocar probabilidades de quais serão as próximas requisições do usuário baseadas na primeira requisição. Ou seja, quando o usuário enviou a primeira requisição, não possui armazenado no servidor de prefetching, que é o servidor de pré-buscas, enviou para a nuvem. A nuvem tem que ter uma inteligência capaz de identificar quais seriam as próximas requisições que o usuário irá fazer a partir daquela primeira requisição, daquele primeiro ponto inicial. Ou seja, a partir disso, em background, a nuvem entraria no processo de atualizar esse servidor de pré-buscas. Então, nesse caso, ela já vai fazer as computações necessárias para as computações necessárias para as possíveis requisições que o usuário poderá fazer depois que ele fez aquela primeira. Ou seja, ele já vai estar preparando as próximas etapas a partir daquele ponto inicial e já deixar armazenado no servidor de pré-buscas. Ou seja, quando o usuário da próxima vez realizar de novo uma nova requisição, se o algoritmo for desenvolvido de uma forma correta e de forma inteligente a descobrir quais serão as próximas etapas, o cliente não precisará esperar o processo enviar para a nuvem e fazer a computação e o processamento dos dados, pois esses dados já foram processados pela nuvem e entregues ao servidor de armazenamento de pré-buscas. Ou seja, o usuário enviará a requisição para o servidor de pré-buscas e o servidor de pré-busca encontrará os dados necessários e retornará para ele, o que vai garantir um delay, uma latência muito baixa, visto que o servidor de armazenamento está próximo do usuário e que não tem a necessidade de computar nenhum tipo de dado, pois esses dados já foram computados pela nuvem. Bom, eu sei que na prática, toda essa explicação de prefetching pode ficar um pouco abstrata na cabeça dos estudantes. Ok, para isso, vamos analisar um caso que pode ser usado esse mecanismo de prefetching para deixar as requisições mais rápidas e termos menos delay e menos tempo de carregamento. Então, todo mundo conhece o YouTube e a gente vai partir do pressuposto que tem muitos usuários assistindo o vídeo X. O YouTube sabe que os usuários que assistem o vídeo X provavelmente irão assistir depois do vídeo X ou o vídeo A, ou o vídeo B, ou o vídeo C. Ele sabendo dessa informação, caso ele utilize alguma metodologia de prefetching, o usuário, depois de ver o vídeo X, ele não teria necessidade de ir na nuvem do YouTube para acessar e pedir os dados daquele vídeo X para que ele possa assistir no seu dispositivo móvel. Então, o que um servidor de prefetching entraria em ação nesse momento? O algoritmo, sabendo que o vídeo X, o usuário que vê o vídeo X, geralmente ele assiste o vídeo A, ou o vídeo B, ou o vídeo C, colocaria todos esses vídeos num servidor que armazena essas pré-buscas. Ou seja, quando o usuário parar de assistir o vídeo X terminar, e ele vai para o próximo vídeo, ele não precisará pedir a solicitação do vídeo B, por exemplo, para a nuvem do YouTube. Ele vai solicitar
para o serviço de pré-fetching, que vai ter esse vídeo armazenado. Então, isso vai reduzir bastante a latência que esse vídeo vai ser, que esse próximo vídeo, né, que esse próximo passo vai ser carregado para o usuário. Isso vai levar ele a uma satisfação muito maior, pois o vídeo vai ser carregado quase que instantaneamente em comparação se ele tivesse que solicitar à nuvem os dados suficientes para ele acessar esse determinado vídeo. Tecnicamente, na simulação aplicada no artigo, essa técnica de pré-carregamento tem o poder de realçar o processo de comunicação com o usuário final consumidor de multimídia, e é para isso que é introduzido um modelo que consiste em 3 principais componentes, sendo eles o próprio provedor de nuvem multimídia, as técnicas de pré-fetching e os usuários finais. Conforme ilustrado na figura, os provedores de nuvem multimídia seguem uma arquitetura com 3 camadas. Os data centers, que possuem um núcleo denominado Master Server, onde o servidor master recebe a parte do processamento enviada para o servidor de computação, sendo o balanceador de carga e o planejador de carga responsáveis pela distribuição de carga sobre os clusters disponíveis para processamento. Além desses componentes, é considerado também um servidor de transmissão, onde possui um atualizador das pré-buscas, que é um núcleo inteligente do servidor que busca calcular a probabilidade das próximas chamadas baseadas na primeira requisição e é enviado uma cópia para os servidores de pré-fetching. Cada cluster recebe parte da carga total do processamento e os processa de forma em velocidades diferentes, até que todo o processamento da carga total seja finalizado. Após isso, o servidor de transmissão atualiza gradualmente os clusters de armazenamento, enviando cópias de dados críticos para serem armazenadas no pré-fetching, com o intuito de economizar na próxima chamada, já que os servidores se localizam próximos aos usuários. Agora chegou a hora de vermos todos os resultados atingidos com esse estudo. Bom, para medir o impacto do serviço de pré-busca em uma aplicação na nuvem, foi comparado no estudo o tempo das requisições em uma mesma nuvem com e sem a utilização de mecanismos de pré-fetching. Foi isolado dessa análise a variação do tempo de processamento do serviço de pré-fetching, sendo considerada, nesse caso específico, com o valor 4, onde tende-se a ser, no mínimo, 4 vezes mais rápido que o tempo de processamento em uma nuvem multimídia sem esse serviço. Como esperado pelos autores, a utilização de mecanismos de pré-busca se mostrou significativamente benéfica, principalmente a longo prazo, onde mesmo com o aumento do número de requisições, se manteve extremamente escalável em comparações com as requisições na nuvem sem a utilização de mecanismos de pré-busca, como se pode ver nessa figura, onde a linha em azul representa o tempo das requisições que em uma nuvem que não possuía pré-fetching e a linha em vermelho, essa mesma nuvem com a utilização dos serviços de pré-fetching. Fica evidente nas simulações do mecanismo de pré-busca o quanto mais rápido pode ficar as transações multimídias pelo fator de proximidade com usuários finais, mas principalmente em relação ao longo prazo, pois o algoritmo atualizador do pré-fetching obteve assertividade significante de prever quais seriam as próximas requisições dos usuários a partir da primeira ação dentro da aplicação, fazendo com que o usuário não sentisse o delay de solicitar até a nuvem os dados de multimídia desejados, pois o sistema teve inteligência suficiente de computar, em background, os próximos pedidos dos clientes, fazendo com que as requisições já estivessem disponíveis, digamos que à pronta entrega. O estudo do artigo mostra o quanto é importante a computação em nuvem como provedor de processamento de dados, principalmente se levarmos em consideração o aumento em larga escala do consumo de multimídia em dispositivos que utilizam-se de redes móveis que podem apresentar uma menor conectividade para o usuário. Sendo assim, a alternativa de utilização de mecanismos de pré-busca pode se tornar uma alternativa bastante viável para responder ao usuário de forma ágil,
rápida e com mesma qualidade. Apesar de haver taxas de erros consideráveis quanto à inteligência desses mecanismos de cache em tempo real, esse modelo de comunicação está ganhando muito foco, pelos ganhos já visíveis de redução de tempo e custo de operação em nuvem, se tornando uma alternativa bastante atrativa para esse determinado intuito. Obviamente, quando planejada de maneira correta, esse serviço de prefetching possui uma taxa assertiva bastante considerável, o que faz reduzir bastante o tempo de espera de delay do usuário.